Olá, eu sou a Daniela do Bibliotecária Leitora e hoje eu vim dar continuidade ao projeto Relendo de Austin Gardner. Eu tinha falado no vídeo de apresentação do projeto que eu iria tentar ler os livros, vamos dizer, em ordem de maturidade. Começar pelos mais infantis e ir até o que eu considero mais adulto. Isso daí seria uma percepção minha, tá? Então não é nada muito sério, muito confiável, não. Mas acabou que uma amiga minha, a Erla Freitas, ela me convidou, vamos dizer assim, para ler junto com ela o Vita Brevis, porque era um livro que ela tinha na casa dela e ela estava muito interessada em ler. Então acabou que a gente começou a ler juntas, mas ela terminou bem antes que eu, mas tudo bem. Então hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre o livro Vita Brevis. Seria A Vida é Muito Breve, né? Esse livro vai contar a história como se fosse uma carta. É dividido em 10 partes, em 10 capítulos, né? Onde a Flória Emília escreve para Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, antes dele virar santo, né? Ele teve 12 anos de uma relação com a Flória e até mesmo teve um filho com a Flória, né? O Adeodato, que seria dado por Deus, né? O significado do nome do menino é dado por Deus. Só que depois que ele se converteu, vamos dizer assim, ao cristianismo e virou teólogo e tudo mais, ele começou a renegar várias coisas em sua vida passada, né? Principalmente ligadas diretamente à sexualidade. Então ali nas Confissões de Santo Agostinho, o livro Confissões de Santo Agostinho, ele vai descrever várias situações que ele viveu em sua vida, até mesmo com a Flória. Ele comenta um pouco também sobre o filho dele, que ele se arrepende amargamente. Então, tudo ele se sente culpado, tudo para ele é pecado, para ele até mesmo escutar sons de pássaros é pecado, porque aquilo lá dá um prazer pra gente, e não se pode sentir prazer nessa vida, segundo ele. Então o Josten, ele vai, vamos dizer assim, contar uma história do ponto de vista da Flória. Então a Flória vai escrever essa carta para ele e no começo do livro o Josten Gardner vai nos contar uma historinha, né, de que ele foi numa feira de livros em Buenos Aires e num sebo de livros raros ele acabou encontrando um baú onde tinha algumas cartas em latim. E como ele é filósofo, ele sabe latim, ele encontrou ali dentro umas cartas meio estranhas, né? O começo da carta era muito estranho e era dirigida para Santo Agostinho. E quando ele se deu conta do que estava ali na sua frente, ele perguntou para o vendedor por quanto que ele faria, só que o vendedor reconheceu ele por causa do Mundo de Sofia e acabou vendendo aquela carta por um preço muito alto. Então ele escreve pra gente que quem ganharia mais, né? O cara do sebo, porque se as cartas fossem falsas ele teria pago um dinheiro muito grande por coisas falsas, ou seria o próprio autor que comprou aquilo lá por uma mixaria se aquilo lá fosse verdade. E depois de, claro, né, tirar cópias daquelas cartas, ele enviou aquilo para o Vaticano. Mas o Vaticano disse não reconhecer como serem manuscritos mesmo da Flória. Mas vai saber, né, se essa história é verdadeira ou não. Acho que não, mas eu sempre fico com o pé atrás. Esse livro eu já li 3 vezes, mas eu sempre fico com o pé atrás. Porque, né, a gente sabe que a igreja esconde muita coisa da gente. Mas ok. Enfim, é um livro super divertido. É um pouquinho rancoroso em algumas partes, mas também pudera, né? Tem até uma parte aqui do livro que ele fala sobre o filho dele, assim, com um desdém. Mas, nossa senhora, dá dó. Ele fala assim, aliás, a Flória fala, né, pra ele: ali refere-te a Adeodato como o fruto do meu pecado. É verdade que acrescentas que Deus é muito poderoso para corrigir nossas deformidades, pois de meu naquele rapaz nada havia senão o pecado, escreves. Deverias ter vergonha de ti mesmo, Aurel, que seria o Santo Agostinho.
tu que lhe deste o nome de Adeodato, que no caso é aquele que é dado por Deus. Ou crês que Deus aniquilou o menino para ajudar-te em tua carreira de padre e bispo, que ele tenha misericórdia de tuas ilusões. Então, assim, algumas partes da carta são um pouco rancorosas, com muita razão. E se essa carta, né, se esse livro, vamos dizer, for tudo invenção do Josten, eu acredito que se a Flória leu mesmo as Confissões de Santo Agostinho, ela deve ter pensado algo bem próximo disso, né? Eu acho que qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer ex-esposa ou ex-namorada ficaria revoltada com o modo como ele descreve certas situações da sua vida anterior, né? Então, é um livro meio estranho. Me deu muita vontade de ler Confissões agora, de Santo Agostinho. Eu tenho aqui na minha casa. Uma vez eu comecei a ler, mas eu achei um pouco complicado pra mim. Mas tudo bem. Mas é isso aí, é um livro super indicado. Ele é muito curtinho. Ele tem 100 e poucas páginas, mas ele é assim, porque uma das páginas é deixado somente para notas de rodapé, né? Olha só. Então, é um livro bem curtinho e é bem gostosinho de ler também, é uma linguagem bem gostosa de ler. Então é isso. Tchau e até o próximo vídeo.